Sejam todos bem-vindos à nossa aula de imposto de renda retido na fonte no e-social. Então, é mais uma novidade que está chegando aí no e-social, que é a entrada do imposto de renda no e-social e automaticamente na DCTF Web. Agora, o imposto de renda será recolhido junto com as contribuições previdenciárias e de terceiros, tá? Direto na guia da DCTF Web. Mas eu quero explicar direitinho para vocês como é que vai ser isso e falar um pouco da DCTF comum, da DCTF Web. E no final, eu vou mostrar para vocês quais os detalhes que vocês precisam se atentar para não terem erros nem problemas, ok? Em relação ao imposto de renda. Eu vou compartilhar aqui a apostila com vocês. Então, o imposto de renda no e-social está previsto para início a partir de 1º de maio. Então, vamos lá. Eu já vou adiantar. Luciana, a folha de abril, que é paga em maio, já entra nessa nova regra? Sim, tá? Então, já fiquem atentos, por quê? Porque abril, a folha já tem que estar certinha com toda a questão de imposto de renda, todas as suas rubricas com as incidências corretas, porque já entra no imposto de renda no e-social a partir de 1º de maio, tá? Então, aqui eu vou deixar o link das instruções normativas para vocês, inclusive a completa atualizada, e nós tivemos aqui, eu vou deixar o número das instruções normativas, então toda a aula aqui está baseada nas instruções normativas da Receita Federal, atualizada com as últimas que saíram até agora, no final de março, ok? Então, aqui tem todas que falam sobre DCTF. Primeiro, eu quero explicar para vocês o que é a DCTF. Então, existe a DCTF comum e a DCTF Web, e elas são diferentes. A DCTF comum, ela existe há muitos anos, e ela é entregue mensalmente pelo setor fiscal ou contábil, ou do escritório ou da sua empresa. Tá? E lá são declarados tributos federais, as contribuições federais, os pagamentos delas, parcelamentos, enfim, tudo que é relacionado a impostos federais é declarado nessa DCTF, que nós vamos chamar de DCTF comum. Por quê? É como uma GFIP, tá? É um programinha que a gente baixa da Receita Federal lá no computador, um PGD, Programa Gerador de Declaração. Então, a gente baixa, faz o download e importa do sistema contábil, fiscal para dentro da DCTF e gera e confere e envia para a Receita Federal. Então, é uma DCTF modo antigo, certo? Então, ela é uma declaração de débitos e créditos tributários federais. Ela é uma declaração acessória. Por que acessória? O que é uma obrigação principal? É o próprio imposto, o recolhimento do imposto. E uma obrigação acessória são declarações que trazem as informações daquele imposto que será recolhido, certo? Então, as declarações, elas que trazem todos os detalhes, a que se refere, de que mês, qual é a base de cálculo, tudo que está sendo utilizado naquele imposto que está sendo recolhido. A declaração acessória, ela traz esses detalhes. Hoje, o que é declarado na DCTF comum? O imposto de renda pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, imposto de renda retido na fonte de folha de pagamento, de nota fiscal, que está sendo, inclusive, de folha de pagamento já entra agora em maio, e de nota fiscal entra a partir de setembro. IPI, tá? Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e CID, Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, CID Combustível, enfim. Tá? Então, todos esses impostos e contribuições federais são declarados na DCTF comum.
ok? Pelo setor fiscal e contábil. Inclusive o nosso imposto de renda da folha de pagamento. Então, eles entram lá e declaram via DCTF e não será mais assim. Será transferido para a DCTF Web. A CPRB, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, que é a desoneração da folha de pagamento, ela já saiu da DCTF comum e já foi transferida para a DCTF Web, via REINF, ok? A DCTF comum, ela o prazo de entrega dela é até o dia 15 do segundo mês subsequente aos fatos geradores. É um pouco diferente da nossa DCTF Web, tá? Então, a comum, ela é no segundo mês e não já no próximo mês seguinte, percebe? Por quê? Porque ela não declara apenas os fatos geradores, a base de cálculo e o imposto, ela já declara também o pagamento do imposto, tá? Então, ela já declara tudo, inclusive o pagamento do imposto. E é recolhido através de DARF comum. Então, ainda não será substituída a DCTF inteira, a DCTF comum inteira. Por quê? Porque, de início, o objetivo é substituir a DIRF, lembra? E a DIRF não são todos esses impostos que entram na DIRF, tá? São só os retidos na fonte. Então, e provavelmente a DCTF comum ela será substituída por algo diferenciado no futuro. Não sei se será DCTF Web ou não, tá? Mas com certeza ela também será substituída, porque o projeto DCTF Web deu muito certo, né? Vindo as informações da REINF, do E-Social, unificando, gerando uma guia única. Ficou muito prático, tanto para os contribuintes quanto para a Receita Federal. Agora, vamos falar da DCTF Web. A DCTF Web, ela foi criada inicialmente somente para INSS, para recolhimento de INSS e outras entidades, né? O recolhimento de terceiros que está ali dentro, englobado no INSS. Porém, como deu muito certo e o E-Social está trazendo bonitinho, ele já está há vários anos funcionando, gerando a guia, eles estão trazendo também o imposto de renda para a DCTF Web, ok? Então, DCTF Web, ela integra informações do E-Social e da REINF. Então, a DCTF Web, nós não inserimos dados nelas, tá? Ela vem dados prontos da REINF, do E-Social e gera guia. Luciana, e quando vão fazer uma compensação? Ela traz dados prontos da PERDComp. Ou tem situações em que a gente realmente informa compensações dentro dela, mas aí a gente tem que informar qual o processo a que se refere, enfim, tá? Mas, em termos de cálculo, ela traz as informações da RINF e do E-Social. Qual é o prazo de entrega da DCTF Web? Já sabemos que até o dia 15 do mês seguinte. Então, referente à folha de março, nós temos esta semana, até o dia 15 de abril, para entregar a DCTF Web referente os fatos geradores de março. E o detalhe da DCTF Web é que se cair no final de semana ou num feriado, nós temos que antecipar, sob pena de multa, tá? Inclusive feriados municipais. Eu tive um caso de um cliente de consultoria em que um feriado municipal caía no dia 15 e, como eles trocaram, a pessoa acabou deixando para fechar a DCTF no dia 15 e o que aconteceu? Ela foi surpreendida com a multa, certo? Por quê? Porque tem que estar antecipando. A gente não pode jamais utilizar ali um dia de feriado ou final de semana, senão tem multa, ok? E eu vou deixar aqui, caso você tenha dúvida, as informações da multa da DCTF Web fora de prazo e já estão aplicando a multa automaticamente.
Como assim, Luciana? Se você entregar uma DCTF Web fora de prazo, a multa do MAED já é liberada na hora, inclusive a guia para recolher a multa. Tá? A notificação é imediata e a liberação da guia para pagamento também é imediato. Então, não tem como fugir. Então, desde 1º de julho de 2022, as multas já são automáticas. Tá? E aqui nós temos todo o percentual 2%, tá? Limitado a 20%, temos também multa de R$ 20 por cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas, e uma questão de multa mínima de R$ 500. Então, tem aqui, vou deixar todas as informações de multa, não vou ler tudo, não precisa, mas o detalhe é, não entregue DCTF Web fora de prazo, nem final de semana, nem dia de feriado, antecipa. Agora, vamos falar da substituição da DCTF Web, tá? Da DCTF comum pela DCTF Web, e qual é o cronograma que já foi prevista nas instruções normativas, tá? Daqui até janeiro de 2024. Então, será substituído a partir de maio o imposto de renda retido na fonte sobre relação de trabalho dos seguintes códigos de receita. Então, nós estamos mais habituados com o 0561, tá? Que é de sócios e empregados CLT, e 0588, que são dos autônomos, que prestam serviços, contribuintes individuais. Mas nós temos outros códigos também para trabalhadores que trabalham fora do país, para questões de pagamento de rendimentos acumulados, para questões de PLR, enfim. Temos outros aqui que também entram na situação. Então, a partir do período de apuração, maio, 1º, de 1 a 31 de maio, tudo que for pago, tá? Aos trabalhadores, a sócios, a autônomos, dentro de 1 a 31, já entra no e-social para recolher até dia 20 de junho e ser declarado na DCTF Web até dia 15 de junho, ok? Então, a partir de maio, esses códigos acima aqui de recolhimento não serão mais utilizados da ARF comum, tá? E também não serão mais informados na DCTF mensal, somente no e-social DCTF Web e recolhido via DCTF Web, via DARF de DCTF Web, tá? Então, se recolher no DARF comum, não terá validade. Então, fiquem atentos com essa informação. Alinhe já com o setor fiscal e contábil isso. Por quê? Porque eles estão acostumados a fazer esse DARF, tá? Ou declarar na DCTF mensal o imposto de renda retido na fonte de folha, tá? De funcionários, de sócios, prolabore, e também de autônomos, profissionais liberais, enfim, tá? Então, já alinhe com o setor fiscal e contábil esta informação referente a que será via e-social e via DCTF Web. Então, será via e-social e DCTF Web. Nós já temos uma próxima programação, que é julho de 2023. Também vai entrar no e-social e DCTF Web o INSS, o Imposto de Renda de Processos Trabalhistas. Então, a partir de 1º de julho desse ano, todos os processos trabalhistas que têm valores a recolher, tá, de INSS e Imposto de Renda, nós não vamos mais usar a GPS 2909 nem o DARF comum. Nós vamos enviar para o e-social e vamos recolher via DCTF Web. Também não vamos mais usar a GFIP para informar, tá, os processos trabalhistas em relação a INSS, Imposto de Renda, mas ainda vamos utilizar a GFIP para recolhimento de fundo de garantia de processo trabalhista, se tiver, tá? Até que entre o FGTS digital, e depois a GFIP acaba, ok? Também já temos aqui a previsão de setembro de 2023
para que o IRPJ, CSLL, PIS, PASEP e COFINS, retidos sobre nota fiscal de serviço, que eles sejam informados via REINF e recolhidos através, inicialmente, via DARF comum, certo? E a partir de janeiro já será DCTF Web. Esse aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque eles vão dar um período de transição para as empresas, ok? Então, o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e COFINS, sobre nota retidos, eles serão informados na REINF, porém não serão recolhidos na DCTF Web por enquanto, tá? Continua na DCTF mensal, continua no DARF comum até dezembro. A partir de janeiro, substitui totalmente a DCTF comum, substitui totalmente o DARF comum, ok? Então, nós temos, vou até pintar aqui de cor diferente, porque nós temos esse diferencial que será um período de transição, de adaptação das empresas, certo? Então, esses tributos retidos sobre nota fiscal de prestação de serviço serão informados exclusivamente via EFD-REINF e recolhidos no DARF da DCTF Web a partir de janeiro, vou até anotar aqui, tá? A partir de janeiro de 24. Desta forma, a partir de janeiro de 2024, todas as informações declaradas na DIRF já estarão no DCTF Web, e 2024 será o último ano que a gente entrega a DIRF, tá? Referente 2023. Então, a partir do ano 2024, para entregar DIRF 2025, já não teremos mais, tá? Então, aqui, a partir de janeiro de 2024, substitui integralmente a DIRF. E é algo que a gente tem esperado já faz um tempo. Então, em relação ao imposto de renda das relações de trabalho, o que eu quero orientar vocês? Chequem as incidências das rubricas da folha de pagamento e do que está sendo informado no e-social. Por que eu estou falando da folha e do e-social? É muito comum, alguns softwares de folha de pagamento, eles têm as rubricas de cálculo interna separada das informações das rubricas que vão para o e-social. Então, ela tem uma codificação para a folha e uma codificação para o e-social. E, às vezes, acontece dessas codificações de incidências estarem divergentes. Então, é o momento de vocês imprimirem um relatório de todas as rubricas, eventos, verbas, não sei como você chama, mas imprime e confere as incidências, aproveita, já olha INSS, Fundo de Garantia também, principalmente imposto de renda. Verifica se está no código correto da rubrica, conforme as tabelas do e-social, certo? Então, é um momento de você fazer assim, uma varredura na sua tabela de rubricas da folha e do que está no e-social, tá? E checar se realmente já está tudo correto, tá? Ou se tem alguma coisa para ajustar. Um outro detalhe é emitir relatórios do sistema de folha e checar se todos os IRs constam no e-social, se todos eles estão subindo. Por quê? Porque nós temos IR de férias, temos IR de rescisão, temos IR de adiantamento, temos IR do pagamento do mês, da participação de lucros, de pagamentos de rendimentos acumulados e de 13º salário. Então, nós temos que checar se todos eles estão indo para o e-social, se estão configurados, se estão corretos. Lembrando, gente, que o imposto de renda, ele segue como data de apuração o mês em que foi pago, em que foi realizado o pagamento. Tá? Independentemente da competência, da data das férias, da data da rescisão, do mês da folha de pagamento, sempre será considerado a data do pagamento. A data do pagamento das férias, a data do pagamento da rescisão, a data do pagamento do adiantamento, a data do pagamento da folha mensal, tá? Do PLR, do 13º, então é a data do pagamento. E, geralmente, essa data, nós é que colocamos para subir para o e-social, ali na hora de fazer a geração. Então, fiquem atentos na hora de gerar a férias, a rescisão. Por quê? Porque é essa data que sobe
e mediante essa data será gerado o imposto de renda para ser declarado no e-social, DCTF Web e recolhimento, certo? Então, fiquem atentos. Vamos imaginar, por exemplo, uma férias, que vai começar dia 1 ou dia 2 de maio e vai até o final do mês. Mas ela está sendo paga aqui no finalzinho de abril. Luciana, essa férias do mês de maio inteiro, esse IR não vai entrar no e-social? Não vai. Por quê? Porque o pagamento será realizado em abril e a regra é para a partir de 1º de maio para frente. Percebe? Então, nós temos esses detalhes aqui. A rescisão, a mesma coisa. Rescisão foi finalizada em abril. A data dela é de abril, mas o pagamento, nós temos até 10 dias. O pagamento foi realizado em maio e teve retenção de imposto de renda. Então, esse imposto de renda, que foi, né, dessa rescisão paga em maio, referente a abril, entra no e-social e entra na DCTF Web. Então, eu estou dando alguns exemplos para vocês ficarem atentos que o que é que vai contar é a data do pagamento, tá? Então, fiquem atentos, na hora de fazer ali, de gerar, tem lá o campo, data de pagamento, essa data é que é considerada para o imposto de renda. Cuidado com a data informada nos RPAs, Recibo de Pagamento de Autônomo. Por que eu estou dizendo isso? Eu dei um treinamento recentemente para uma grande empresa de Campinas, referente DCTF Web. E uma das situações que eu tirei dúvida e que eu percebi que estava sendo feito errado era o RPA. Então, o RPA, o Recibo de Pagamento dos Autônomos, eles estavam colocando a data de pagamento diferente da data que realmente estava saindo o dinheiro do caixa. Tá? Eles estavam colocando a data do pagamento na data de realização do serviço, mas o pagamento era feito em outra data e virava o mês. Então, o imposto de renda estava completamente errado, percebe? Então, fiquem atentos à data de pagamento que vocês colocam no RPA, no Recibo de Pagamento de Autônomo, porque vai fazer diferença na hora de declarar para o e-social e na hora de recolher através da DCTF Web, tá? Então, até o momento, o e-social já substituiu, tá? Conforme ele tem dito, né, desde o início, já substituiu o livro de registro de empregados ou ficha, já substituiu a carteira de trabalho, já substituiu o CAGED, a RAIS, parcialmente a GFIP, referente dados de INSS, já substituiu a GPS para quase tudo, né? Só ficou aí processo trabalhista que já está chegando e está em andamento a substituição da DIRF a partir de janeiro de 2024 e a GFIP completa com a entrada de processo trabalhista no e-social e FGTS digital, que está chegando aí provavelmente já para teste no próximo semestre e oficialmente está previsto para janeiro de 2024. Então, fiquem atentos aí. E eu quero mostrar aqui, dentro do e-social, Luciana, onde que eu confiro os valores de imposto de renda e eu vou mostrar aqui para você. Primeiro, a folha tem que estar fechada, então você já enviou para o e-social, você enviou o fechamento da folha, então ela está fechada, então você vai conferir as informações. Então você vai ali em totalizador, ok? E aí nós temos as contribuições sociais, temos o imposto de renda e temos o fundo de garantia. Então, se você entrar ali no imposto de renda, até estou deixando o caminho, menu, folha de pagamento, totalizadores, imposto de renda por trabalhador. Aqui tem aqui a telinha de como que é, certo? E quando você entra por trabalhador, você consegue colocar o mês, o período de apuração, o CPF do trabalhador, e ele vai já abrir a tela com as informações. E se você clicar aqui em cima do empregado, ele vai abrir as bases de cálculos e os valores retidos para você conferir, certo? Então, assim, não tem dificuldade nenhuma e também você consegue ver os totalizadores, não só por funcionário, como o total geral aqui nessa outra tela
no de totalizadores, você consegue ver o total geral da empresa. E aí você vai checar com as informações. Se você pegar o resumo da folha, não vai bater. Por quê? Porque não é pelo resumo da folha. Você tem que ter relatórios de tudo que foi pago de 1 a 31 do mês. Então, por exemplo, de 1 a 31 de maio. Você vai buscar esse relatório para imposto de renda de 1 a 31 e vai tirar esse relatório. Nele vão vir adiantamento, férias, rescisões, pagamento, tudo que foi pago dentro do mês. E aí sim você vai conseguir checar o valor total e os valores por funcionário, se for o caso, se precisar. Ok? Então, essas são as informações que eu queria mostrar para vocês. E caso você tenha alguma dúvida, você pode estar mandando a sua dúvida, a sua perguntinha aqui para a gente. Nós vamos tirar a sua dúvida. E eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. Um beijo no coração.